A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." 1 Pedro 1, todos juntos, versículo 3 em diante, dá para enxergar bem? Que bom! Então vamos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedi para o irmão pastor Eliseu vir orar nesse instante. Dá lá. Ora por nós. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua santa palavra, e porque ela vai penetrar em nossos corações e nossas mentes, neste momento, nos instruindo, ó Deus, nos mostrando a forma como que o Senhor trabalha, desde a eternidade, olhando para Jesus, olhando para cada um de nós, e te pedimos, ó Deus, que esta palavra, pela iluminação do Teu Espírito Santo, possa ser entendida, compreendida por todos os presentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Podem assentar. Nos primeiros 2 versículos, nós falamos bastante sobre eleição. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E nós observamos como que muito é dito sobre a eleição, mas a eleição bíblica é segundo a presciência de Deus. Agora, presciência, entendemos claramente, não significa presciência passiva, que ficou apenas assistindo as coisas acontecerem, mas ativa. Ele, pela sua presciência, sua escolha, desde a fundação do mundo. Então, depois de observarmos isso, nós vamos estudar um pouquinho mais agora na sequência, olhando sobre a segurança eterna. Quando nós falamos sobre os 5 pontos do calvinismo, o último ponto, pode passar para frente os quadros, viu? O último ponto fala sobre perseverança dos santos. E pode passar. E nós observamos que esta perseverança é eterna. Nossa segurança é baseada na palavra de Deus e na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Nossa segurança é totalmente baseada na palavra e também no fato da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre segurança eterna. Sabemos que há uma pequena diferença entre certeza e segurança. Nós temos certeza da nossa salvação baseado na palavra de Deus. A palavra diz: eu acredito, assunto encerrado, disse um certo pastor. E nós temos essa certeza porque a palavra diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Outros textos que conhecemos que claramente enfatizam isso é: aquilo que meu Pai me deu, o que acontece? É maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Estamos nas mãos de Deus, não estamos? Como é bom saber que estamos nas mãos de Deus. Eu lembro daquele hino que gostam de cantar muito, né? Segura nas mãos de Deus e vai. Ainda bem que não é assim não, gente.
Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. É o Senhor que nos segura pelas mãos. Então nós temos absoluta certeza, porque a salvação vem de Deus. É a soberania de Deus. Ele nos tirou de um tremedal de lama, de um poço de perdição e colocou os pés sobre a rocha. É Ele que nos deu a salvação. Salvação é iniciativa divina. E lembra de Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é por merecimento, não é por nada que nós fizemos ou possamos fazer. É somente pela graça e mediante a fé. E até mesmo a nossa fé vem de Deus. Então nós já estudamos isso e muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não sei, eu acho que eu não sou eleito, então não adianta, eu não sou eleito mesmo, então não adianta. Então o que eu digo para essa pessoa? Aceita Cristo como Salvador, daí você vai descobrir que é eleito. Portanto, a questão é a seguinte, tome a decisão. Você ainda tem a responsabilidade de tomar essa decisão. Lembra daquela ilustração que nós sempre falamos em relação à eleição? Está diante de todos do portal escrito, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O convite é para quem? É para todos. O sangue de Cristo é suficiente para todos, mas eficiente somente para aquele que crê. E no momento que ele crê, ele entra, mas daí ele vê escrito no portal do lado de dentro, escolhido antes da fundação do mundo. Então quer resolver esse problema de eleição? Aceita Cristo, toma a decisão por Jesus. Depois você vai descobrir que tudo veio de Deus, que é a soberania divina. Mas sabe, temos que tomar muito cuidado, que tem muitas pessoas que têm falsa segurança. Creem que aceitaram a Cristo, mas não tomaram uma decisão verdadeira para Jesus. E eu temo isso porque nós que somos criados na igreja, eu também, que como filho de pastor, eu demorei muito para entender que eu tinha que tomar uma decisão pessoal. Por isso que cada um aqui é responsável para examinar a sua vida. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Veja que há uma diferença entre certeza e segurança. A certeza é baseada na palavra de Deus. A segurança é interna. A segurança vem porque depois que você creu em Cristo, você tem segurança porque o Espírito Santo vem e habita em você. E o próprio Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Então essa é a segurança interna. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Se você está na fé, você tem o Espírito habitando em você. E se você tem o Espírito habitando em você, você tem esse testemunho do Espírito Santo com o teu Espírito que comprova que você é filho de Deus. Isso, portanto, lhe dá segurança. Todos aqui precisam ter certeza e segurança. Uma segurança eterna. Hoje nós vamos olhar aqui em apenas 3 versículos e ver algumas provas que da segurança eterna de salvação. Primeira, a regeneração comprovada. Versículo 3. Versículo 3 é um verso bem conhecido, mas é interessante como que ele começa com bendito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bendito é uma doxologia de louvor a Deus. Nós devemos bendizer a Deus. Na verdade, bendito não cabe a homem nenhum. Por exemplo, o Papa não pode ser chamado de bendito, porque só Deus é bendito. Então vemos aí, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
já havia falado sobre o Deus que nos elegeu na sua presciência, já havia falado sobre Jesus que com o seu sangue nos comprou, a aspersão do sangue de Jesus, já havia falado sobre a santificação operada pelo Espírito Santo, e agora chegando no verso 3 vai apresentar para nós a regeneração comprovada. E vem esta palavra regeneração. Eu sempre gosto de dizer, ganhei uma camisa nova, né? É bom pôr uma camisa nova. Nós ganhamos, né, pastor Eliseu, pastor Newton? Eu gosto de colocar coisas novas, você não gosta? É gostoso. Mas sabemos que a reforma põe uma camisa nova no homem. Mas a regeneração coloca um novo homem na camisa. Talvez você já tenha ouvido eu dizer esta frase, mas é necessário haver esta regeneração. Este novo homem tem que existir, tem que haver o dia em que você nasceu de novo. Hoje de manhã nós ouvimos uma mensagem maravilhosa em João 3. Eu já tenho falado, já tenho ensinado, já tenho evangelizado com João 3, mas nunca havia ouvido uma exposição de João 3 como ouvimos nesta manhã. Especialmente pegando o Velho Testamento, a aplicação dos versos do Velho Testamento. Não foi precioso? Quantos gostaram? Levanta a mão, daí já sabe quantos estavam aqui, né? Foi uma bênção. Mas outra coisa que me tocou bastante, me mostrou que eu, talvez como pregador, tenho falhado, é como narrar as histórias bíblicas. Que preciosidade que isto é! Narrando as histórias bíblicas, até nosso irmão, eu chamei de pastor semana passada, né? Narrou muito bem a história do filho pródigo. E nós observamos também que o Denis tem uma facilidade de narrar histórias bíblicas, de trazer isto à luz para nós. E nós observamos que essa história não cansa de ser falada e repetida, a história de Cristo com Nicodemos. Lembrando que Jesus disse direto para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E como que isto para Nicodemos foi um susto, ele que entendia tudo da lei, entendia do Velho Testamento, ele não entendeu completamente o que é nascer de novo. O que é isto? Tenho que entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus explica que não, que esse novo nascimento é de Deus. Usa ilustrações. Essa ilustração não vem do Velho Testamento não, né? Mas a segunda ilustração vem. Aquela ilustração do Velho Testamento de olhar para a serpente, todas aquelas pessoas morrendo por causa das picadas das serpentes, olharam para a serpente de bronze que foi levantada numa haste e foram curados da picada. E assim como o Filho do Homem foi levantado e todo que nele crê tem a vida eterna. Eu estou novamente estudando evangelismo, estou precisando voltar a evangelizar. E eu vou estar compartilhando com os irmãos algumas maneiras bem simples de evangelizar. Eu já peguei um jeito bom de eu ficar mais animado de fazer compras, sabe? Porque eu não gosto muito de ir no mercado fazer compras. Então, ao invés de entrar junto com a Anice fazendo compras, eu sento ali fora e procuro alguém para evangelizar. Já nessa semana pude fazer isso e vou sair com ela mais vezes fazendo isso. Ela não vai ficar brava porque eu não vou entrar, porque eu vou ter uma oportunidade de falar de Cristo para alguém. Mas nós podemos explicar de maneira bem simples o Evangelho. Quando eu não tenho muito tempo, quando é só uma chegada rápida, explico João 3,16. E é tão fácil explicar, porque Deus, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí rapidamente eu posso dizer a causa. Alguns aqui conhecem já os 4 Cs. A causa, Deus amou você. Aí eu vejo, aproveito para descobrir o nome da pessoa. Como você chama? Ricardo. Deus amou o Ricardo. Essa é a causa, são as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Daí eu explico, isto é o custo. Ele deu o seu Filho. Deu o seu Filho por você.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê. Daí eu explico, esta é a condição. Você precisa crer em Jesus como seu Salvador, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O quarto C, a consequência. Qualquer um de nós podemos explicar, não podemos? 4 Cs. Eu não coloquei aqui na introdução, porque não intencionava repetir isso. Mas veja, primeiro, a causa. Deus amou o mundo, as pessoas do mundo. Segundo, o custo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Talvez aqui você tenha que explicar um pouco por que Cristo veio para morrer. Por causa do pecado. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deu o seu Filho por causa do pecado, para morrer na cruz por você e por mim. Mas aí, a tua responsabilidade, a condição, para que todo que nele crê. Tão simples, não é? É só crer. Às vezes eu tenho uma caneta e faço aquela ilustração da caneta. Você crê que isso é uma caneta? Tão simples. Faça um risco, veja, está escrevendo. Mas só crê que isso é uma caneta, a caneta é sua? Não. O que você precisa fazer? Precisa receber. Geralmente você precisa explicar também João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É necessário receber. Crer só mentalmente não é o suficiente, tem que receber. Então a condição de crer é crer e receber a Jesus como Salvador. Mas daí o próprio versículo 16 de João 3 diz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a consequência, uma consequência daquele que crê. Simples, não é? Meu pai sempre dizia, é o Evangelho numa caixa de fósforo, é o Evangelho simplificado. Mas nós temos que pregar mais sobre a regeneração, nós temos que falar mais sobre o plano de Deus. Eu não segui direito o ponto aqui, mas o verso 3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora ele vai descrever como isso aconteceu, que segundo a sua muita misericórdia. O plano de Deus vem através da misericórdia de Deus. Nós observamos a graça de Deus e a misericórdia de Deus, e sempre gostamos de explicar, a graça é um favor que nós não merecemos. Pela graça somos salvos mediante a fé, é favor que nós não merecemos. A misericórdia é nós merecemos o inferno, e Deus nos liberta do inferno. Aí tem um versículo tão bom, né? Somos libertados do império das trevas, do inferno, e transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça. Então esse é o plano de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, foi através da misericórdia sem igual, a sua muita misericórdia nos regenerou. Nós fomos regenerados, essa palavra é tão importante. Venha ser o novo nascimento que falamos em João 3. Venha ser o que diz em 1 Pedro também 1,23, que estaremos estudando. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Não existe regeneração sem a palavra de Deus. Temos que pregar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive eternamente. Então temos aí um modo. O modo é através da vida de Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Não é uma esperança qualquer, não. É uma viva esperança. A ressurreição de Jesus é que nos dá essa viva esperança. E vocês notaram no hino que nós cantamos hoje, falando sobre a morte de Cristo, tudo que Ele sofreu, passou por nós, mas nossa justificação só é completa através da ressurreição de Jesus.
Então nós lembramos que nós somos justificados mediante a fé em Cristo, mas através da ressurreição foi completo a obra de Jesus Cristo. Então, pela ressurreição de Jesus Cristo, vem provar a nossa justificação. Aqui em 1 Pedro 1,3 diz que é uma viva esperança. Não é uma esperança qualquer, uma viva esperança. Isso nos garante que nós também seremos ressuscitados, porque Cristo ressuscitou, nós que cremos nele também seremos ressuscitados. Eu tenho aqui algumas anotações que John MacArthur, na sua Bíblia de Estudo, colocou em relação a essa esperança. Vou mencioná-las rapidamente, selecionei 7 delas, mas só rapidamente porque não coloquei para vocês aqui. Primeiro, procede de Deus. A regeneração que temos vem de Deus. Espere em Deus, que ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. A nossa salvação vem de Deus, a nossa esperança vem de Deus. Depois ele continua dizendo, é dom pela graça de Deus, e cita Efésios 2,6, porque pela graça sois salvos. Ele segue dizendo, é definida nas Escrituras, e cita o texto de Romanos 15,4, que traz a palavra que as Escrituras nos dão esperança. Depois ele cita Romanos 15,13 também, que é confirmado pelo Espírito. Mas de todas essas 7 citações, eu estou indo rapidamente por elas, a que mais me chamou a atenção foi de Romanos 5, 3 e 4. Porque ali em Romanos 5, 3 e 4, eu convido você para olhar nesse texto comigo. É um texto que fala sobre sofrimento. E veja que todo o sofrimento que nós passamos tem um objetivo. Romanos 5, 3. Amém? Deu tempo para acharem ou não? Misericórdia, né? Vou ler desde o 2, aí quando chegar no 3, acho que vocês estão lá comigo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso à fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Estão comigo? Amém? Está fraco? Estão comigo? Amém? Eu acho que tem muita gente que ainda não está, mas 5, agora o verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Agora note a sequência aqui que Paulo vai nos dar. A tribulação produz a perseverança. Nós queremos chegar até a esperança, mas uma coisa vai em sequência da outra. A tribulação é que produz a perseverança. Meus irmãos, tem motivo de toda alegria passados por várias provações. A provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. A mesma coisa é dita aqui. Sabendo que a tribulação produz perseverança, mas notem, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Começa tudo com tribulação, e com a tribulação vem a perseverança, com a perseverança vem a experiência, e por fim, com a experiência vem a esperança. Irmãos, a nossa segurança é baseado na palavra de Deus e na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Evangelho é simplesmente Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Mas vamos observar a segunda prova. A segunda prova está aqui no versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aqui temos uma herança antecipada, ela é garantida. Ela é garantida para nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para nós como um penhor, é um pagamento em adiantado, como penhor da nossa herança, para a redenção da sua propriedade, em louvor da sua glória, conforme Efésios 1,13. É garantida, é também reservada, ela não pode ser destruída, ela não pode ser manchada,
ela não pode ser desvalorizada. Essa herança é uma herança eterna nos céus, para uma herança incorruptível, diz, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós outros. Mas veja que teve um termo aqui, reservada. Ela foi reservada para nós, guardada para nós. No Novo Testamento, as pessoas cultivavam grandes oliveiras. Bom, elas não são grandes logo de cara, né? Elas cresciam e se tornavam grandes oliveiras. Mas essas oliveiras só se tornavam produtivas depois de 23 anos. Essas oliveiras eram deixadas como herança para os filhos. Os pais, então, plantavam, cultivavam e daí deixavam. Mas quando o exército inimigo atacava a cidade, uma das primeiras coisas que eles destruíam eram as oliveiras. Veja que, sabendo disso, Pedro fala sobre uma herança que não vai ser destruída, não vai ser manchada, não vai ser contaminada, uma herança que será eterna, reservada nos céus para nós. E é por isso que esse texto é tão precioso, para uma herança indestrutível, sem mancha, que nunca perde o seu valor. Esta é a herança que nós temos. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos privilegiados e temos essa rica herança. Mas notem que não só temos uma herança antecipada, mas temos também uma salvação assegurada. Chegando no verso 3, é o verso que prova, e eu acho que esse é um dos versos que mais me convence da salvação eterna, e me convence da segurança da salvação, que sois guardados. Notem, irmãos, que não depende de nós, que sois guardados pelo poder de Deus. Se dependesse de mim, um dia eu estava sentindo salvo, outro dia eu não estava me sentindo salvo. Mas a salvação é totalmente de Deus, que sois guardados pelo poder de Deus. Nossa salvação vem de Deus, é o poder de Deus. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não molestará o mal, o Senhor te guardará de todo mal. Que eu gosto do Salmo 91 também diz: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós somos protegidos pelo Senhor, nós somos guardados pelo Senhor, que sois guardados pelo poder de Deus. Irmãos, não depende de nós, a salvação vem de Deus. Nós aceitamos a Cristo, recebemos a Jesus, Ele vai nos guardar. Filipenses 1,6, aquele verso tão maravilhoso diz que estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque a salvação vem de Deus, que sois guardados pelo poder de Deus para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Alguns iriam dizer, mas por que só aquela salvação preparada para revelar-se no último tempo? Porque mais uma vez aqui nós temos os 3 tempos da salvação, e aqui é o futuro. Passado nós somos justificados, por isso que eu pedi para cantar essa música. Justificados pela fé, temos paz com Deus, nós somos livres da penalidade do pecado. No presente, nós somos salvos pela vida de Cristo, nós somos salvos do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça, nós estamos sendo salvos. Esse é o processo da santificação. Mas daí tem o último aspecto da nossa salvação, que é futura, que é o aspecto aqui. Aqui está falando para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, é a salvação futura. Essa é a salvação quando nós estaremos livres da presença do pecado,
estaremos para sempre com Jesus, seremos semelhantes a Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Como vai ser gostoso, né? Quando nós encontrarmos com Jesus. Eu sei que essa semana, mais uma vez, nós focalizamos bastante nisso, né, Nice? Acho que a maioria da igreja ficou sabendo da irmã que foi promovida para a glória. Estão lá com Jesus, estão tão melhor. É ruim para aqueles que ficam, mas para aqueles que vão, que beleza, né? Que gostoso. Estão lá com Jesus. Essa é a coisa mais importante. Encontrar com Cristo e saber que você é semelhante a Jesus. Que sois guardados pelo poder de Deus para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Essa é a salvação antecipada. É o terceiro que eu estou ali. Essa é a herança antecipada. Eu estou falando do terceiro já. O terceiro, pode passar. A salvação assegurada. Esqueci de apontar para ali, foi bom que olhamos. Ela é assegurada porque é uma promessa. Que sois guardados pelo poder de Deus. Ela é assegurada porque é o poder de Deus. Nós somos salvos pelo poder de Deus. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós somos salvos pelo poder de Deus e somos guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que bom que nós temos essa certeza, não é? Nós temos certeza e temos segurança. Temos certeza baseado na palavra de Deus. Temos segurança porque temos o Espírito Santo que veio e habitou dentro de nós e nos dá o testemunho que somos filhos de Deus. Nossa segurança é baseado na palavra de Deus e na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas aqui no boletim eu coloquei algumas perguntas. Vou colocar aqui também para vocês, para concluir. Essas perguntas são justamente para nós examinarmos a nós mesmos. Em qual dessas categorias você se encaixa? Primeira, pode mudar para nós lá também. Aqueles que pensam que são salvos, mas não são. Dá para ler ali? Aqueles que pensam. Tem muita gente que pensa que é salvo, mas não é. Tem muito crente denorex. No passado nós falava isso, né? Parece, mas não é. Tem tudo de aparência de um cristão, mas não é. Vem à igreja, traz a Bíblia, participa dos cultos, canta. Eles pensam que são salvos, mas não são. Segunda categoria das pessoas são aqueles que nós pensamos que são salvos e não são. Muitos que nós pensamos que não são salvos, que são salvos, na verdade nunca fizeram essa decisão. Por isso foi enfatizado bastante essa semana. Você não tem certeza do seu filho ser salvo. Ore por ele, evangelize o seu filho. Ele precisa tomar uma decisão, ele precisa nascer de novo. Ele tem que ter certeza da salvação, ele tem que ter segurança da salvação. Não adianta você só pensar em já fizeram uma decisão. Eu sei que meus pais sempre falavam para mim: filho, eu lembro o dia que você tomou a decisão, quando você tinha 8 anos de idade. Eu e minha irmã oramos juntos. Mas não foi naquele dia que eu tomei a decisão mesmo. Eu orei. Nós temos que tomar muito cuidado também, que muitos dizem: eu orei. Recebendo a Jesus, oração também não é uma coisa mágica. Você tem que entregar de fato a sua vida para Jesus. Por isso que eu me lembro que foi em julho de 1969 que de fato eu me rendi aos pés de Jesus. Todo mundo olhava para mim e dizia que lá é crentão. Olha lá, é líder, está liderando a turma de esportes lá no acampamento. Mas não tinha Cristo. Então tem muitas pessoas que caem nessa segunda categoria, aqueles que nós pensamos que são salvos, mas não são. Mas aí tem uma terceira categoria, que eu acho que grande maioria se encaixa nessa terceira categoria. Aqueles que são salvos,
mas não aparentam ser salvos. Aqueles que fizeram uma decisão, mas não parecem com Cristo, parecem com o mundo, não tem diferença nenhuma ao sair aí fora. Sua vida não tem impacto nenhum, porque não parecem com Jesus. Crente secreto. Nós não podemos ser assim, não. Nós temos que ser nessa quarta categoria, aqueles que são salvos e agem como salvos, aqueles que são salvos e parecem com Jesus. Um cristão verdadeiro é alguém que parece com Jesus. Que tipo de cristão você é? Vamos todos abaixar as nossas cabeças nesse instante. Examine a sua vida. Você tem certeza da salvação? Se você morreu hoje, você tem certeza de ir para o céu? Nós vamos cantar Justificados, pois. Mas antes eu quero que todos os que têm certeza absoluta que se morrerem hoje vão para o céu, fiquem em pé. Você tem certeza que você é justificado? Não fique em pé só por causa dos outros, não. Se você está em pé, você está dizendo: eu tenho Cristo, tenho certeza disso. Talvez tenha alguém do lado que não conseguiu ficar em pé, não tem certeza. Você pode falar com ela, vamos orar depois. Lembra, não é oração mágica, não. Tomara que não sejam só pessoas, como está dizendo aqui, aqueles que são salvos, mas não aparentam. Mas que nós possamos ser pessoas como aqueles que são salvos e agem, não só no domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como cristãos autênticos, verdadeiros. Bondoso Deus e Pai, praticamente toda a igreja ficou em pé. Mas eu me lembro que no dia que eu aceitei a Jesus, eu não fiquei em pé. Mas não foi pedido dessa forma. Foi pedido para vir à frente e tomar uma decisão. E eu não tomei a decisão pública. Mas, Pai, eu peço que se tem alguém que tenha dúvida em seu coração, possa orar dizendo: Senhor, eu quero confirmar a minha decisão, ter certeza da minha salvação. Nesse dia, eu quero confiar totalmente em Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou comigo nessa noite. E que possa estar falando com cada um aqui também. Em nome de Jesus. Amém.